Dias difíceis revelam cristãos fortes. É isso mesmo. Em meio a tantas dificuldades, a tantas mentiras, a tantas guerras entre cristãos e não cristãos, tantas perseguições em cima do cristão verdadeiro em si, lógico, vindas por pessoas que não se fazem de cristãos, se passam por cristãos e acabam denegrindo a imagem do verdadeiro cristão. De um lado, isso nos torna um pouco mais fortes e mais corajosos, porque essa forma de denegrir a nossa imagem é uma forma de também provar que aquilo que a gente faz, aquilo que a gente trabalha, aquilo que a gente acredita, né, aquilo que a gente luta diariamente, nós vamos ter aí dias difíceis, porém teremos promessas que o Senhor, Deus, nos dá em relação a esse povo, porque eles se levantarão, mas eles cairão. E aqueles que se permanecerem de pé, aí sim estão provando que são verdadeiros cristãos. Cristãos não tem que colocar a boca no trombone, gritar, falar alto, discutir, se expor diante de algumas vozes que estão falando por aí. Não. Um verdadeiro cristão, ele fica observando. A Bíblia diz sobre o sábio. O sábio, gente, para quem é o sábio, ele não chega falando que ele é sábio, que ele é entendedor de todas as coisas, não. O verdadeiro sábio, ele fica calado, ele observa, ele faz uma análise para depois se expor se necessário. Tem assuntos que ele nem vai entrar. E outra coisa, gente, nesse tempo difícil, esses tempos difíceis, com falta de cada vez mais pessoas desacreditando da fé, pessoas desacreditando do verdadeiro evangelho. Aconteceu comigo um caso muito chato de uma pessoa que chegou e falou assim: Priscila, você ainda acredita nessas histórias da caronchinha de que Jesus está voltando, de que as coisas estão acontecendo por causa que a Bíblia fala, mas ela fala, mas essas coisas sempre aconteceram. De fato, muitas coisas já aconteceram, sim. Mas por um outro lado, se a gente olhar na Bíblia novamente, realinhar alguns versículos, nós estamos vivendo coisas diferentes daquilo que já viveram anos atrás, há décadas, sei lá, 30 anos, 40 anos atrás, de agora. Por que a gente fala isso? Porque hoje a gente vê coisas acontecendo um pouco mais próximas. Por exemplo, em 2020 a gente teve a pandemia, certo? Agora se fala já em uma nova pandemia. Eu acredito que em 40 anos não se falava em tantas pandemias, uma próxima às outras assim. A gente vê guerras e rumores de guerras. Naquela época não existia esse tanto de guerras e rumores de guerras tão próximos assim. Quando a palavra de Deus fala que as dores de parto, né? Ele compara uma mulher que está se preparando para ganhar o neném, e ela começa a ter as contrações mais próximas, né? Jesus fala sobre esse período de contrações muito próxima, né? As contrações, como se refere, gente, são essas coisas acontecendo muito mais próximo do que antigamente. Antigamente, a última guerra, grande guerra, foi em final de 1940 e, aliás, 45 para frente já não teve mais, em 1945. Então, se você for pensar, foi um tempo muito grande, né? Um período muito longo. Agora não, a gente tem de 2020 para cá, a gente tem coisas acontecendo muito pertinho. A gente tem, os casos só no Brasil, a gente teve Rio Grande do Sul, com aquela catástrofe daquela água. A gente teve os ventos, as chuvas cada vez mais fortes, alagamentos acontecendo periodicamente, coisas muito mais fortes, terremotos. A gente teve vulcões, erupção, terremotos. Então a gente tem coisas muito próximas acontecendo. Naquela época da pandemia, acho que 2022, aconteceu um terremoto terrível lá pro lado dos países, né, lá do Golfo. Então a gente entende que existem assim
coisas acontecendo nos mais próximos. E uma coisa que me intriga também é quando se fala sobre as pessoas ficarem incrédulas, né? A Bíblia fala sobre pessoas ficarem desacreditadas do que se fala. Então, tipo, igual essa pessoa perguntou pra mim, isso já aconteceu, isso aí já foi falado. Então, a gente vê mais uma. Pai contra filho, filho contra pai. Mentiras, as pessoas serão enganadoras de si mesmas, estamos vendo se nós teremos falsos profetas, temos vários falsos profetas em vários tipos de religião, mentindo para tudo que é lado, inventando por causa de dinheiro. Então, queridos e queridas, estamos vivendo sim o fim. Então, esteja você ou não preparado, nós, verdadeiros cristãos, precisamos estar firmes e corajosos. E qual que é o maior segredo disso? É a intimidade com Deus. Quando você se aproxima dele, orando, jejuando, lendo a palavra de Deus, ele vai te dar calma, tranquilidade, sabe? Ansiedade que a gente fica quando vê aquela pandemia lascada, quando todo mundo ficou com síndrome do pânico. Quando você estiver mais próximo de Deus, essas coisas vão vir, essas notícias vão vir, mas você vai se manter forte. E se você estiver mais próximo de Deus, já com a sua vida bem certinha, você vai ter só que falar assim, que seja o que Deus quiser. A palavra de Deus já fala sobre isso, já está prometido, não tem como a gente mudar nada. Então, que nós possamos esperar, mas esperar em Deus e em paz. Gente, esse foi o meu vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. E se você tem aquela pessoa que você viu que precisa de ouvir um pouco mais, mande para ele, compartilhe, comente, né? Se você tem a agregar mais, comente. Eu tenho certeza que você pode aí falar um pouquinho mais, a gente pode discutir isso, trazer mais assuntos relevantes que a gente pode discutir aqui. Tchau, gente, até mais!